final de Jujutsu que tá meio Disney, nem parece que a gente passou por todo um arco de Shibuya e de lutas que todo mundo... Spoiler, tá? Vou comentar aqui sobre o capítulo 268 que acabou de sair oficialmente de Jujutsu Kaisen. Se você quiser saber a minha opinião, assim, bem livre, leve e solta sobre o que eu tô achando dessa reta final... Fica aqui, porque agora só faltam 3 capítulos. Esse é crucial pra gente entender pra que lugar que esse final de Jujutsu tá indo. Já vai comentando o que você acha também, é sempre importante. E lembrando que se você quiser camisetas incríveis de Jujutsu, como estas que estão aparecendo na sua tela, ou várias outras inspiradas em animes e Japão também, loja.com.br/Gabi-Xavier. Obrigada a você comprar. Bem, então, a gente já abriu o capítulo numa conversa interior de Sukuna com o Megumi. Já muito claro que o Megumi queria voltar, o Sukuna tentou fazer uma psicologia reversa, já como é que você vai viver, você... Tudo bem que estava sendo controlado, mas você acabou nas suas próprias mãos ali matando a irmã, você salvou um cara que matou um bando de pessoas, então que vida que você vai ter? Qual o seu propósito? E Megumi lá dizendo que na verdade, né, o mundo é repleto de mais pessoas, de mais coisas, ele quer buscar a sua nova razão de viver. O papo dele com o Itadori, por mais que Sukuna tenha dito, você acabou de rejeitar essa proposta e carinho do seu amigo, aquilo tocou, a gente já tinha percebido isso de alguma maneira no capítulo passado, porque apesar dele dizer que não tinha mais motivação de viver, já que sua irmã foi embora, não sei o que, os seus sonhos que ele tinha antes para alguma pessoa muito especial não tinham mais possibilidade de serem realizados, apesar disso, existia uma pessoa, um amigo que queria muito que ele estivesse ali. E a gente também teve a confirmação que lá dentro, né, dessa mistura entre ele e Sukuna, ele já sabia também que a amiga estava viva, Nobara. Então ele tinha motivos para retornar, mas foi a conversa, até mesmo o altruísmo, né, do Itadori, essa humildade que ele teve de dizer, tudo bem, se você não quer voltar a viver, é importante para mim, mas a decisão é sua. Esse jeito de compreensão, né, que teve o amigo dele em relação às próprias escolhas do Megumi, mexeram com o garoto. Ele quis voltar. E o que a gente viu é que nesse controle de corpo, o que aconteceu foi que realmente Sukuna perdeu. O Sukuna, vamos dizer que foi dado como morto nesse capítulo, a gente sempre espera, será que em 3 capítulos ele vai voltar e fazer... Acho que não. Se acontecer isso de uma grande reviravolta de Sukuna, o pessoal falando que ele usou o poder da era Heian, que veio da malevolência do roteiro, qualquer coisa desse tipo transformaria o final, que já me parece rushado, ou seja, apressado, em algo ainda mais fragmentado e vazio de propostas. Então, assim... Já estávamos prevendo que os garotos todos iam ficar vivos, que Sukuna, portanto, precisava perder. Admito que achei a derrota... Não é a forma que aconteceu, mas depois de uma luta tão alongada, ele morrer em 3 quadros, assim, achei muito rápido. Pareceu pra mim um pouco anticlimático, sendo bem sincera. É até difícil julgar, assim, tendo lido agora, recentemente, o que eu senti com essa reviravolta, entre aspas, da despedida do Sukuna, porque foi tão rápido, foi tão abrupto, especialmente, como eu disse, numa luta que foi tão alongada, de tantas pessoas, feiticeiros perdendo pra ele, que eu ainda preciso digerir e entender o que eu sinto. Mas o que aconteceu foi que realmente Megumi tomou conta do próprio corpo, já que, mais uma vez, o Flash Negro do Itadori, ele tinha essa capacidade de atingir a própria alma. Sukuna já estava debilitado, e o que é dito na conversa dele com o Megumi, inclusive, é que ele perdendo esse receptáculo, né, porque afinal de contas o Sukuna é um feiticeiro que existiu há muito tempo, hoje ele é uma maldição. Então ele precisa deste corpo para que ele continue a viver ou a existir. Se ele perde isso, esses dedos todos perdem a potência, digamos que eles deixam de existir, e o dedo que sobrou, o único dedo que sobrou, que a Nobara estava usando inclusive ressonância, vai ter cachorro latindo no fundo, não tenho como impedir, ele não seria suficiente, ele inclusive se tornaria inútil, já que todos os outros seriam desperdiçados com essa, entre aspas, de novo, derrota do Sukuna. E é o que acontece. Ele acaba sendo expelido do corpo do Megumi. O Itadori o segura, ele tem aquela, de novo, capacidade de olhar para aquele que é o inimigo dele com alguma compaixão, bem típico desse tipo de protagonista, mas faz sentido com a construção do Itadori também. Reconhecer que os dois conviveram juntos por muito tempo, que ele mesmo já estava destinado a todo esse imbróglio com uma maldição, mesmo que ele tivesse
uma infância, uma vida e um cuidado com seu avô que inicialmente ele jamais pudesse imaginar para onde a vida ia o levar. Ele sugere para o Sukuna que ele volte para dentro dele, do próprio Itadori, porque assim o garoto o controlaria, como sempre o fez, e eles pudessem ter uma convivência harmoniosa para aprenderem e construírem juntos e não destruírem. Né, que não existisse mais o que aconteceu, por exemplo, quando o Sukuna tomou conta do corpo do Itadori lá em Shibuya. Só que, aí tudo bem, uma coerência com o Sukuna, de tudo tão rápido, ele diz, querido, né, chama até de Itadori, não lembro nem se ele já tinha chamado o garoto pelo nome, né, de Itadori alguma outra vez. Mas ele fala, olha só, eu sou uma maldição, não esquece disso. Ele basicamente se entrega e diz, vou assumir mesmo e sumir até o final, até o último instante como essa maldição, que nunca aprendeu a amar, que nunca se deixou amar e ser amado. Todas aquelas coisas que a gente já tem, inclusive, discutido, visto o mangá discutir, desde o paralelo, inclusive, da trajetória do próprio Gojo e do Sukuna, né? Essa coisa dos grandes poderosos que se sentem isolados, sozinhos, mas o Gojo que, apesar disso, conseguiu construir alguns vínculos, ou pelo menos inspirar outros a serem tão bons, ou quem sabe em algum momento melhores que ele. O Sukuna não. Ele teve essa jornada solitária do início ao fim, e não se desagarrou disso, continuou sendo ele, foi embora, o que a gente entende é que ele realmente acabou, o dedo que sobrou de nada resolveria, e o final me parece um final feliz, se não fosse o restinho desse capítulo 268. Ainda tem alguma coisa pra acontecer, eu não sei que caramba Gege Akutami vai fazer em 3 capítulos, já tendo um plot twist reservado pro próximo, pelo que a gente viu, mas depois da interação do trio, inclusive Itadori e Nobara naquela coisa já de comédia, parece que ninguém sofreu e morreu agora, instantes passados, ela dentro da caixa, fazendo retorno surpresa, planejando pra aparecer provavelmente para os amigos que ainda restaram. Megumi, Nobara e Itadori, aquele frescor que a gente não tinha há muito tempo, então imagino que seja um fanservice e um calorzinho no peito de muitos fãs, afinal os 3 estão vivos, já tá comprovado, estão bem ali, sem um olho, muitos traumas reunidos, mas estão bem. Eles recebem as cartinhas do Gojo, do Satoru Gojo, que foi uma das melhores coisas do capítulo, sem dúvidas, porque não teve cartinha pro Itadori, já que os dois já tinham conversado pessoalmente. A cartinha pra Nobara era colocando ali os dados, o endereço da mãe, que, como a gente sabe, ela não tá muito afim de encontrar, mas agora ela tem informação. E a melhor foi a pro Megumi, que ele diz, ó, seu pai não tá vivo não, e é porque eu matei, tá? Ele foi de arrasta por minha culpa e foi mal. E Megumi, é claro, nem se importa, ele ri de uma coisa caótica como essa, um alívio cômico pra gente partir pro final, em que parece que Okotsu Yuta está em perigo. A gente não sabia qual era o destino dele, desde o momento em que ele trocou ali de corpo, né? O seu cérebro foi pro corpo do professor, do Satoru Gojo, e a gente não sabe o que aconteceu com ele, se ele estaria correndo risco de vida, do próprio corpo rejeitando, não conseguir retornar ao seu. A gente não sabe o que vai acontecer. É dito uma expressão como amaldiçoando ele, como se ele tivesse feito algo errado ou algo que os amigos estão questionando, reprovando. Talvez ele esteja se sacrificando para que alguém volte. Eu sei que as teorias sobre Gojo voltarem vão ficar fervendo até o último capítulo desse mangá, então vamos jogar mais uma, né? Será que Yuta vai se sacrificar para que Gojo volte? Faz sentido isso acontecer? Eu vou ser bem sincera com vocês, quem me acompanha aqui há muito tempo já sabe, mas contextualizando, pra mim o Gojo não tinha que ter morrido, quer dizer, passionalmente eu não gostaria que ele morresse. Eu acho chato, inclusive, que esses mangás, especialmente de Battle Shonen, né, que são de batalha pra jovenzinhos, eles sempre tenham essa mania desde, sei lá, os primórdios, provavelmente, de acabar com a velha guarda para brilhar a nova geração. Então vão morrendo, se morrerem, né? Aposentam, morrem todos antigos para que os novos tenham o seu valor. E eu acho que o Gojo, ele teve o seu destaque, muitas vezes comparado, inclusive, ao protagonista de Jujutsu, e eu gostaria que ele tivesse continuado, mesmo que quebrado, mesmo que aposentado, qualquer coisa do tipo, passionalmente eu gostaria. Morto ficando, eu não gostaria que ele voltasse, porque eu não gosto muito, em geral, desses artifícios de volta ao morto que já tinha ido. Morreu, gente, já sofremos o luto, teorias já foram feitas e desfeitas, deixa ele lá. Mas estou aqui para gerar o caos um pouquinho e jogo mais essa teoria louca para vocês, ou o que será que está acontecendo com Yuta, qual o perigo que ele está se colocando ou estão o colocando. Coloquem as teorias de vocês aqui, que eu sei que vocês são bem mais criativos que eu, pelo menos nesse mangá. Ah, teve o negócio da luta de Uraume e Hikari, que ficou no off, não acabou, e no momento em que Sukuna perdeu sem perder, porque ficou isso, né?
Ele nunca perdeu. Nunca existiu, inclusive o Almer fala isso, se eu não me engano, nunca existiu alguém mais forte que ele. Se dependesse dele mesmo, se ele tivesse o próprio corpinho, não precisasse estar ali encarnado no corpo de outra pessoa, como uma maldição, ninguém o derrotaria. É isso, ele é o maior feiticeiro que existiu. Já que ele perdeu pro poder da autoconfiança do Megumi, aí não tinha como acontecer e infelizmente ele foi embora. A luta dos dois foi encerrada, Uraume também desistiu e foi embora. A gente termina com esse plot twist, né, com essa informação sobre o Okkotsuki, que não é bem uma informação, é uma dica, um gostinho de que algo caótico ainda está para acontecer, o que me deixa num misto de sensações, né? Fico em dúvida de para onde eles estão indo com essa coisa do Okkotsu do nada. Eu fico apreensiva de ser uma escolha talvez não tão boa e depois não tem como corrigir em apenas 2 capítulos pra frente, ou 3, considerando o próximo completo, ou simplesmente deles criarem algo grandioso mesmo, que não caiba dentro desse microespaço e, mais uma vez, seja algo rushado, como vários outros mangás do mesmo estilo, inclusive, que recentemente terminaram. É isso. Eu acho que esse final, ele vai dividir muitas opiniões, não só porque, não sei quem é fã do Sukuna, não sei quem não é, não acho que é questão disso. Eu acho que sempre existirão aqueles que esperavam algo um pouco mais dramático, por mais que sejamos fãs, muitos de nós, de histórias que são feitas para jovens e seguem um padrão até bem feliz. Jujutsu foi cortando esse clima ao longo de muitos e muitos capítulos, então é normal que muitos esperassem algo um pouco mais sombrio e esse retorno da menina, e de repente uma coisa feliz e cartinha, não sei o que, sei lá se vão voltar com o Satoru ou não, isso talvez dê um gosto amargo a essas outras pessoas. Em contrapartida, existem aqueles que estão muito felizes, exatamente porque já perderam vários personagens, de repente pelo menos o trio retornou. Nobara, Megumi, agora confirmados ali de volta, o trio de amigos reunidos. Então eu acho que é um final que não necessariamente vai ser comparado àqueles outros mais recentes, como Attack on Titan, Demon Slayer, para dizer alguns que fizeram muito sucesso, como Jujutsu faz hoje, e muitos dizem que foi terrível de maneira majoritária entre grupos diferentes de fãs do mangá. Eu acho que Jujutsu vai ter aqueles que provavelmente vocês, vários de vocês, estão amando o que está acontecendo, e outros um pouco mais ou bastante insatisfeitos. Eu ainda prefiro esperar e ver o que vão fazer, como vão desenrolar essas últimas tramas nos próximos capítulos. Aliás, próximo capítulo então, para quem estava esperando logo na semana que vem, vai ter que dar uma respirada e esperar mais um pouquinho. Uma semana de ato, depois retorna capítulo novo, e aí são só 3 para terminar. Espero vocês nos próximos vídeos, comentando de Jujutsu e outras coisas que vou voltar a falar nesse canal. Vocês sabem que o ritmo tá voltando. As redes sociais estão devidamente ativas, se quiserem me seguir em @xGabiXavier também. Muito obrigada a você que continua me acompanhando, que tá aqui até este momento, e a gente se vê. Tchau!